É isso aí, chegou o grande dia da entrevista com o Maurício Silveira Coelho, veterinário, gestor, marido, pai, irmão, avô e um cidadão de um coração infinito. É um cara que abriu as suas portas no meu início aí dos meus estágios na pecuária leiteira aqui na Fazenda Santa Luzia. Realmente me deu uma oportunidade para iniciar os trabalhos após estar formado em zootecnia. Então, realmente, nós iniciamos por aqui, porque foi o início de tudo, foi a abertura das portas para o mercado de trabalho. Então, nós falarmos de Fazenda Santa Luzia, a gente se resume numa etiqueta de gado girolando que nós temos no nosso mercado. Animais de alto valor genético, de alto padrão e valor também nas comercializações desses animais e muito leite, muito leite. Hoje a Fazenda Santa Luzia atinge mais de 50 mil litros de leite. Então nós estamos aqui hoje para levar para vocês nesse canal, eu, Samuel Bastos, zootecnista e consultor da SB Consultoria, uma informação de alta performance, uma informação que nós vamos passar o básico, um básico para você poder absorver e conseguir replicar isso na sua propriedade. Ok, Maurício? Essa é a nossa intenção. Obrigado mais uma vez por essa abertura e gostaria que você realmente falasse sobre sua pessoa, sua formação, realmente a sua jornada como veterinário, né, e depois gestor dessa grande propriedade. Muito obrigado, Samuel, pela oportunidade de estar falando com amigos produtores, técnicos, enfim, falar com o nosso segmento. E você tocou num ponto importante que foi a Fazenda Santa Luzia abriu as portas para você no seu início de carreira. E eu sinto muito orgulho de tantas oportunidades que a gente já ofereceu para o mercado, para tantos profissionais que estão aí hoje, que passaram por aqui, que tem um pouquinho da sua história, que tem na sua história um pouquinho da Santa Luzia. E isso é importante porque nós precisamos de renovação, nós precisamos de dar continuidade, nós precisamos de qualificar os profissionais, e eu sou veterinário e eu não tive essa oportunidade de pegar uma fazenda de leite, uma fazenda técnica, de nível técnico bom, para fazer os meus estágios. Então eu sempre pensei que, pelo fato de eu ter estudado em escola pública, meus irmãos todos estudaram em escolas públicas, a contrapartida que nós podemos dar é oferecer também essa oportunidade para novos profissionais. E assim como foi para você, foi para muitos outros. Eu sinto orgulho de ver tantos profissionais expoentes hoje no mercado que passaram por aqui. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade de ajudar o mercado a formar grandes profissionais. E falando um pouquinho da Santa Luzia e de mim, a Santa Luzia é uma fazenda familiar, uma empresa familiar. Meu pai, Zé Coelho Vitor, e 5 irmãos. Nós somos um condomínio familiar. Nossa fazenda faz em 2023 80 anos. Nossa, então vamos ter uma festona aí. Começou com meu avô, meu pai. Nós somos a 3ª geração e já com os filhos formando a 4ª geração. Então são 80 anos de muito trabalho. E eu tive o privilégio de ser o primeiro filho que voltei para os negócios. Embora nós sejamos 5 irmãos, eu não sou o mais velho, eu sou o 4º filho. Mas eu fui o primeiro que fez algo focado na área, né? Então eu fiz veterinária. Fui o primeiro que voltei. Depois, aos poucos, veio o Roberto, que também fez veterinária, e os outros 2 que fizeram engenharia. Depois de experimentar o mercado, de atuar nas áreas que eles escolheram, acabaram também voltando para o segmento, assim que também como a minha irmã. Então hoje nós somos 5, os 5 trabalhando no agronegócio. É isso aí, Maurício. E você falou sobre 80 anos. Muitas pessoas iniciam no mercado de produção de leite e em outros mercados, com seus empreendimentos, e acreditam que conseguem reproduzir quantitativamente o que a Santa Luzia ou outras propriedades com essa escala num curto espaço de tempo. Então nós estamos falando de 80 anos. Senhores, nós temos que respeitar a jornada para as conquistas. E algumas frases que eu vou dizer aqui, até por direitos autorais, elas vão vir de 2 pessoas que realmente me fizeram estar aqui por ver os seus podcasts e por estar me colocando e me tocando em relação a essas frases. Então, nós temos que respeitar essa jornada.
Paulo Vieira, nós temos que ter informações de alta performance, Joel J. Então, muitas outras frases que vão ser aqui são deles, mas que me fizeram estar aqui no dia de hoje. E realmente nós temos que respeitar essa jornada, né, Maurício? Eu acho que a experiência é algo de um valor muito grande. Mas eu vejo ao mesmo tempo, Samuel, que não precisa do cara viver 80 anos para chegar onde nós chegamos. Isso é o valor do conhecimento, é o valor do know-how. Então, uma vez que nós fizemos parte de vários conhecimentos dentro da raça Girolando, que foram desenvolvidos aqui, várias tecnologias que foram validadas aqui. E uma vez que essa tecnologia já foi validada, experimentada pelo mercado, aquele que vem depois, ele já pega ela pronta. Então, quantos anos ele economizou? Então, eu tenho certeza que hoje, qualquer produtor que queira estar num nível tecnológico bom, ele vai buscar uma boa assessoria, ele vai fazer investimentos certeiros, vai construir uma infraestrutura bem planejada, e ele faz uma fazenda leiteira de alta eficiência num espaço de tempo relativo. Lógico que não é 1 ano, mas também não precisa ser 80 anos. Né? Eu acho que é o prazo de construir, de maturar o projeto, de formar a equipe. Então, isso tem um tempo de maturação, mas é um tempo muito menor do que a gente levou. Sem dúvida. E você falando, chega realmente a arrepiar, porque esse é o objetivo do canal. O canal ele está aqui, sim, para você respeitar uma jornada de quem teve que projetar, errar, projetar novamente, escolher os melhores caminhos com consultores que aqui já passaram os melhores consultores desse Brasil em nutrição, reprodução, genética, gestão, e isso que o canal está buscando levar a você. Nós pegamos toda uma experiência de 80 anos e isso deu certo. Uma receita de bolo, ela tem alguns ingredientes que não é possível a gente deixar de lado. Se a gente vai fazer uma broa aí, como é que você vai deixar ela sem fubá? Então nós temos essa base. E aí você faz a sua cobertura, você coloca o seu tempero. Você tem a receita básica e as pitadinhas aí são as pitadinhas a expertise de cada um. A expertise de cada um e realmente ao foco, né, do mercado que você quer buscar. Então esse é o nosso ponto de partida, né, Maurício? E aí a gente fala sobre uma das primeiras pesquisas que foram realizadas aqui, que hoje já se concretiza em outras propriedades, mas muitos ainda não entenderam. Nós temos hoje a Fazenda Santa Luzia, 100% dos animais sem ocitocina. Gostaria do seu relato, eu estive aqui na época, em 2008, nós estávamos fazendo outras pesquisas, até, se não me engano, de 2008 para 2009, também sobre lactotropin, né, que teve, e várias outras, mas a ocitocina hoje impacta diretamente e negativamente quando se fala em criação de girolando. Eu vou criar girolando, preciso de bezerro ao pé, não precisa mais. Não precisa de ocitocina, não precisa mais. E o Maurício vai passar um pouco aí de como eles conseguiram esse bem-estar animal está totalmente ligado à produção de leite sem ocitocina, né, Maurício? Eu acho que tem várias tecnologias que realmente nós fomos pioneiros nela, sem nenhuma pretensão de absolutamente nada, a não ser relatar os fatos. Então, muita coisa foi realmente desenvolvida aqui. O próprio mecanismo de ordenha, a gente teve uma evolução muito grande. Antigamente as salas eram salas de ordenha tandem, 2,30 metros por vaca. Nós fomos a primeira propriedade a colocar vacas girolando com 1,5 metro dentro da sala de ordenha. Aí aboliu aqueles portões individuais. Então, assim, a gente teve uma série de coisas que nós fomos realmente aprendendo com o dia a dia, com os erros e acertos. E a ocitocina foi esse caso. A gente sempre trabalhou com gado girolando, com o bezerro ao pé. A presença do bezerro era algo tido como absolutamente indispensável. E a fazenda, então, trabalhava aí nessa época com 400 vacas em lactação, e todas com bezerro ao pé. E aquilo era uma dificuldade muito grande. A gente tinha, talvez na questão do bezerro, um grande impedimento para crescimento. A ordenha era lenta, a ordenha dependia de profissionais com uma habilidade muito grande para saber que aquele bezerro era daquela vaca. Então entrava 10 vacas na ordenha, ele tinha que ir lá no grupo
dos bezerros e buscar o bezerro daquela vaca, que a entrada da vaca é aleatória. Não são 50 vacas, irmão, são era 400 vacas com bezerro. Então isso dependia de habilidades importantes de alguns profissionais. Isso foi ficando difícil também, porque nem todo mundo tem essa habilidade. Né? Aquela visão quase que fotográfica de buscar aquele bezerro específico para aquela vaca. E a ordenha era lenta nesse sentido. E aí nós fizemos uma ordenha nova, uma ordenha, na época a gente tinha uma sala de 10 conjuntos, e construímos uma sala de linha média de 24 animais de cada lado. E aí, quando nós fomos inaugurar essa sala, a princípio pensando que manteríamos o bezerro ao pé, nós vimos que era totalmente impossível, porque a ordenha tinha uma velocidade muito grande de ordenhar muitas vacas, né? E nós não tínhamos velocidade suficiente para buscar esses bezerros. E aí tentamos um dia, 2 dias, no segundo dia vimos que seria impossível trabalhar com a sala de 24 animais com bezerro ao pé. E aí nós decidimos então tirar todos os bezerros e fazer o uso de ocitocina. Que na época era convencional, né, Marcinho? Na época era convencional. Esse foi o início da entrada da ocitocina aqui na fazenda. Era convencional, muitas fazendas já faziam uso disso. E aí nós fomos então... Maurício, não querendo te cortar, na verdade era a ferramenta para viabilizar a produção em alta escala com volume. Sem bezerro ao pé. Sem bezerro ao pé, vamos falar, era a ferramenta. Mas aí o que a gente tem que pensar nesse sentido? A ocitocina, ela faz a vaca descer leite, independente do manejo que você dá a ela. Então, mesmo que o meu manejo não seja bom, seja estressante, você faz a ocitocina, a vaca desce leite. Sim. Então, foi a ferramenta que a gente tinha. Mas com isso, e é importante o produtor entender que ele fica refém de um manejo medíocre para produzir leite. Medíocre. É isso aí. Qualquer que seja o manejo, a vaca vai descer leite. Vai mascarar. E aí, ele entra numa escala negativa de piora de manejo muito grande. E aí vem qualidade de leite, CCS lá em cima, uma série de problemas decorrentes do uso da ocitocina, flebite, sem falar na viabilidade de transmissão de doenças de uma vaca para outra. Então ele entra numa seara negativa muito significativa. E a gente já viu vários rebanhos serem dizimados pela transmissão, por exemplo, de tripanossomas, né? Justamente. Então passa a ser algo que o produtor tem que entender que aquilo não é normal, que aquilo não é necessário para produzir leite. E aí, entre iniciar o uso de ocitocina e terminar o uso de ocitocina, que foram mais ou menos uns 2 anos, nós criamos um protocolo de bom uso, que era as seringas iam todas já abastecidas para a sala de ordenha, o ordenhador não tinha que reabastecer seringa, uma agulha para cada vaca, para evitar essa transmissão de doenças. Então nós criamos todo um protocolo de trabalho, e eu fiz N palestras, Samuel, passando a nossa experiência, essa boa experiência de bom uso da ocitocina, justamente para evitar a transmissão de doença. E nesse período que nós usamos, nós fomos muito felizes nesse sentido. Nós não tivemos transmissão de doença, não tivemos flebites, nada. Simplesmente aquilo me incomodava muito, porque não era algo natural. A gente tem que entender que a vaca, ela produz leite, ela desce o leite naturalmente. Se as condições normais forem boas, ela precisa de um estímulo para a descida do leite. Um ambiente tranquilo, né? Até com própria ligada de ordenha, que algumas propriedades, né, tem lá, o próprio radinho sendo ligado em médias propriedades, você vê que a vaca já entra tranquila, né? A vaca associa algum estímulo à descida do leite. Então pode ser a presença do bezerro, pode ser a colocação de ração na ordenha, pode ser o barulho da máquina. São várias coisas que podem realmente condicionar a vaca para aquele momento de descida de leite. Só que muitas vezes isso demora. E aí a ordenha é muito mais lenta quando esse estímulo não é bem feito. Então a ocitocina realmente foi algo que ficou popular no nosso meio
e a maioria das fazendas passaram a adotar. Muitas tiveram os problemas decorrentes, como eu já disse, outras foram bem sucedidas, como nós fomos até o dia que a gente decidiu parar de usar a ocitocina. E como foi essa história? Eu acho que é importante a gente citar essa experiência. Nós trouxemos aqui para fazer um curso de doma o Nilson Dornelas, que era um expert em bem-estar animal, em doma racional, e esse curso era com o objetivo de preparar novilhas para o leilão. Foi em fevereiro, de 2012. Sim. Então ele veio para fazer um treinamento na nossa turma para esse fim, de amansar as novilhas. E foi um sucesso muito grande, a gente gostou muito dos ensinamentos dele. E aí eu expressei para ele a minha preocupação e a minha vontade de tirar a ocitocina do rebanho. E as palavras dele foram o seguinte: falou, Maurício, eu não entendo nada de vaca leiteira, eu entendo de gado, mas eu não entendo de ordenha. Se você me permitir, eu faço um acordo com você. Eu venho para cá, fico uma semana entendendo o manejo de ordenha, a rotina, não te cobro nada, e aí a gente define os procedimentos, e se a gente for fazer algo, você paga a parte do custo depois disso. Foi beleza. Combinamos isso, depois da Exposebul, ele veio para cá em maio, com uma semana que só realmente reconhecendo, checklist, né? Reconhecendo, entendendo, e aí teve uma participação muito forte do meu gerente, do Deni, que ajudou muito, que comprou a ideia, e nós então elaboramos um plano para tirar a ocitocina. Nessa época a gente tinha 400 vacas com uso de ocitocina e tiramos de um dia para outro. E aí o que é importante a gente entender? A vaca precisa de um estímulo. A vaca precisa de uma tranquilidade no momento da ordenha. Então a gente tem que tirar todos os componentes que sejam estressantes para a vaca. Uso de corda para bater em vaca, de pauzinho, de varinha para cutucar a vaca, a voz de barulho. Então nós levantamos as muretas da ordenha para a vaca não ver o ambiente externo. A gente proibiu a entrada de pessoas externas ao funcionamento dela naquele ambiente. E nós, que aí eu acho que tenho certeza, é o ponto-chave do sucesso, que é você tirar aquela rotina de ordenha que estava banalizada por uma boa rotina de ordenha. E uma boa rotina de ordenha, ela tem um objetivo fundamental da liberação natural da ocitocina pela vaca. Então, como que é feito isso? É um estímulo para a vaca descer o leite. Então, a gente passa a investir um tempo maior na pré-ordenha, muito mais do que na ordenha, na pré-ordenha, ou seja, aquele 1 minuto e meio, 2 minutos que antecedem o acoplamento da teteira na vaca, é que passa a ser fundamental. Então, nós passamos a gastar mais tempo nisso, que é realmente fazer o teste da caneca, fazer o massageamento nos tetos e fazer o enxugamento do teto passando pela ponta do esfíncter, que é o ponto de maior sensibilidade do teto. E é crucial para que aquela vaca, naquele momento, faça realmente a liberação de ocitocina na corrente circulatória e a descida do leite. Então, você gastar 1 minuto e meio a 2 minutos na pré-ordenha te garante a ordenha toda de qualidade. E aí foi tão interessante que, quando isso começou a acontecer, um dia, 2 dias, 3 dias, que o gado viu que ia entrar lá e não ia mais tomar agulhada. O gado tinha dificuldade para entrar na sala. Começou a entrar mais naturalmente. Você viu mais fluxo que também. Tinha um acariciamento ali no massageamento do Uber. Ou seja, a vaca viu que o manejo melhorou para ela. E aí, sabe o que aconteceu, Samuel? Nós reduzimos quase 1 hora de ordenha. E quando nós reduzimos esse tempo de ordenha, os nossos funcionários, que a gente tinha conversado antes, falado da importância dessa ação de retirada de ocitocina, e eles compraram a ideia com a gente, quando reduziu a jornada, eles falaram, puxa vida, além de tudo, vamos ganhar tempo. E aí foi assim, foi quase que realmente uma virada de chave na fazenda, e nós tivemos muito sucesso nessa experimentação realmente,
E aí as coisas se consolidaram, pouquíssimas vacas que já estavam em final de ordenha que secaram o leite, mas já voltaram paridas dentro do processo normal, e nós não tivemos perca. Essa foi a realidade. Pelo contrário, nós tivemos um ganho muito significativo. E a partir daí, eu que tinha feito muitas palestras sobre como usar corretamente a ocitocina, passamos a fazer o contrário. Como retirar a ocitocina. Então foi uma experiência boa, acho que é uma experiência que o mercado ganhou muito. Maurício, essa é a jornada. Você vive a jornada e também não existe, né, nenhuma forma de você subir uma escada pelo último degrau. Eu acho que nós temos que implementar as tecnologias que vão sendo aprovadas, né, com a escala, no caso que a Santa Luzia tinha nesse caso de ocitocina, com todo esse problema, e no momento que se fala em 2 minutos de atraso na ordenha, com certeza teve uma barreira já de cara, com certeza aqui dos ordenhadores, porque nós sabemos que a ordenha levava de 8 horas, né, Maurício? Mais ou menos 8 horas para ser ordenhados, esse volume de animal que não era só os 400 animais. Nós tínhamos aqui bem ao lado, já chegou a ordenhar 1.200 animais, né, Maurício? Então, por aí, então, nós tínhamos escala. A verdade é que a Fazenda Santa Luzia, no momento que tem escala, ela tem que realmente ser muito efetiva nas tomadas de decisões, tanto para minimizar esse tempo e dar mais fluxo, né, à ordenha. No momento, a gente viu que deu fluxo, diminuindo essa 1 hora. Então, a cada degrau, a gente conquista e certifica que a gente pode mudar. A nossa intenção é essa. Nós temos que mudar, não nos acomodar. Então, após, né, esse degrau aí ser galgado, né, no momento da retirada da ocitocina, eu acredito que a Santa Luzia e o Maurício e todos envolvidos falaram: agora nós não temos barreiras mais. E daí, simplesmente, eles trabalham hoje, e de algum tempo para cá, com 100% de FIV em todos os seus animais, tanto em novilhas quanto as vacas em lactação. E, Maurício, me conte essa virada de jogo no momento que você já fazia FIV, você trabalhava, né, com fertilização in vitro, e nós sabemos o quanto essa fertilização ela tem a capacidade de multiplicar bons animais, né, através da escolha também de uma base genética forte. Mas o que ela representou no momento que você fez um padrão de gado, como a gente já viu aqui em outras visitas, com esse 100% de FIV? Eu acho que a primeira coisa que é bom a gente falar é que a Fazenda sempre foi muito adepta à tecnologia. Sim. Meu pai era muito moderno na sua época, meu avô foi moderno para a época dele, e eu estudei, conhecia da tecnologia, mas ainda tinha muitos entraves, muita barreira no uso do embrião, principalmente o preço. O custo era muito alto. Certamente. E aí, isso fez com que a gente nunca conseguiu usar intensivamente a produção de embriões dentro da fazenda. Mas aí nós tivemos uma oportunidade que surgiu para nós, que foi quando a Parmalat montou um projeto grande que ela queria produzir bezerras F1 e colocar na mão de produtores em várias regiões do Brasil para serem fornecedores dela. E aí nós fomos então contratados pela Parmalat, que na época era Integralat, para produzir 3.500 bezerras meio sangue para ela. Nós fizemos isso no Pará, alugando receptoras Nelore, né, receptoras de corte lá, para produzir essas bezerras. E isso foi muito bacana, porque nós tínhamos a genética de leiteiro, que ia fazer essas bezerras, tínhamos as receptoras no Pará, e a tecnologia veio nesse pacote. Então montou-se um laboratório lá dentro da Fazenda Santa Lúcia, e nós começamos então a produzir embriões em larga escala, numa dinâmica muito grande. Aí nessa hora já era embriões de FIV, porque até então a gente vinha fazendo embriões de superovulação, que era um processo caro, difícil, e passamos então a fazer a FIV. E nesse 1 ano e pouco, 2 anos que a gente trabalhou esse projeto, houve um aprendizado muito grande. E, sobretudo, uma internalização desse conhecimento dentro da fazenda. E aí, quando a gente entregou finalmente essas 3.500, quase 4.000 bezerras, eu percebi que a gente podia trazer aquilo para a nossa fazenda. A gente já fazia um pouco. Trouxemos, então, não um laboratório para a fazenda, mas fizemos uma parceria forte com a In Vitro na época,
já era a nossa parceira, que foi a parceira que a gente levou para o Pará, e começamos então a intensificar o uso da FIV na fazenda, sem o objetivo de ser 100%. A gente queria era realmente aumentar o número de animais nascidos por embrião, vindos de embrião. E aí começamos a intensificar, tivemos muitos erros, tivemos retardo no parto das vacas, muito animal que ficou atrasado. Começamos a trabalhar isso de várias maneiras. Então, inicialmente, uma das coisas que a gente começou a fazer foi colocar embrião nas novilhas. E aí a gente esperava um grupo de novilhas chegar no ponto, colocava embrião. Vinha outro grupo, colocava embrião. Mas aí também a gente começou a perder tempo na reprodução desses animais. Porque você fazia embrião uma vez por mês, ou a cada grupo de animais que ficavam prontos. Começamos a fazer nas vacas, da mesma forma. Fazia um grupo de vaca, esperava fazer diagnóstico para fazer outro implante. Resumindo, todas essas tentativas elas foram muito válidas, mas elas pioraram os nossos índices reprodutivos. E aí o impacto disso foi muito, muito grande. Nós começamos então a estudar e teve uma oportunidade muito boa de trazer o Zequinha, o professor Zequinha, para esse estudo com a gente, a in vitro, e aí realizamos, aí você gosta de falar na virada de chave, a virada de chave foi um dia de campo que a gente fez aqui, na Santa Luzia, com todos os técnicos da in vitro. Na época ela veio 70 funcionários da in vitro, todo o seu corpo técnico, as pessoas do laboratório, todas as pessoas envolvidas na produção de embrião vieram para cá. O Zequinha foi o mediador dessa tarefa e a nossa equipe de trabalho. E fizemos um dia de discussão de prós e contras, o que cada um fazia bem feito, o que eram os pontos de estrangulamentos, e ao final do dia saímos com uma missão, o que cada um vai fazer. Dividimos as responsabilidades e começamos então uma nova jornada na produção de embrião, num conceito totalmente diferente. Passamos então a fazer embriões não mais mensalmente ou quinzenalmente, passamos a fazer semanalmente. Então nós internalizamos o processo da reprodução para semanal e começamos a buscar o uso integral da FIV na reprodução. E realmente chegamos ao número de 100%. E esse 100% não é 1 ano, 2 anos. Fazem mais de 8 ou 10 anos que a gente tem 100% de FIV. E com isso foi bacana demais, porque a gente aprendeu com aqueles erros que a gente tinha, e vários métodos, várias práticas e rotinas foram estabelecidas que culminaram no nosso resultado bom e crescente que a gente tem até hoje. Então, hoje os nossos números eles são muito superiores ao que a gente tinha na época áurea da inseminação artificial. Nossos números são muito melhores e continuam evoluindo ao longo desse tempo, dado o aprendizado que foi, dado a profissionalização da nossa equipe. E o que foi legal nisso, que a FIV permitiu? Foi criar rotinas extremamente bem estabelecidas. Então, nós temos o dia para fazer cada coisa. Terça-feira inicia protocolo, quinta-feira retira o implante, sexta-feira aspira a vaca, sábado coloca embrião, e isso aí são 4 grupos, porque a semana o mês tem 4 semanas, então tem 4 grupos rodando, tem um grupo aguardando diagnóstico, né? Ou seja, rodam vários grupos ao mesmo tempo dentro da fazenda. E eu digo isso para citar um ponto que é fundamental. Quem pensar em fazer isso tem que ter um controle muito grande dos dados, uma eficiência muito grande na coleta de dados. E aí a gente teve um sucesso muito grande, a gente já usava o IDEAG, que é um programa, um software de gestão dos dados, dos índices zootécnicos, e permitiu que a gente tivesse esses números muito bem apurados e todos esses procedimentos eram jogados no programa, eram apontados no programa, e ele passou a fazer todas as tarefas com relatório. Porque você imagina o risco que é. Você tem que fazer prostaglandina hoje, e vem uma vaca que foi implantada semana passada, e que você faz prostaglandina nela. Exatamente. Ou seja, você tem 4, 5 grupos rodando ao mesmo tempo, com procedimentos diferentes. Então é fundamental, e eu acho que isso é um dos pontos cruciais
que tenha uma coleta de dados eficiente e faça tudo com relatórios para você poder não se perder nos números. Ele faça uma orientação e é básica, né, Maurício? De novo, essa é uma informação simples, básica. De novo, é um dos nossos ganchos aqui do canal. O básico bem feito. Como é que você vai gerir uma propriedade? Nem vou citar esta escala. Mas você vai gerir uma propriedade através de um caderno somente de anotações, para ver intervalos de parto, para ver dias em aberto. O dia que o veterinário vai, ele tem que ir lá ficar contando quantos dias que a vaca pariu. E aqui se trabalhava dentro de uma planilha, né, de Excel, que era formatado, eu me lembro, não sei se a transição dessa planilha, né, para o IDEAGRE teve alguma coisa aí no meio de teste, mas era uma planilha Excel que funcionava, né, mas a gente já usava o IDEAGRE, mas não usava na totalidade. Com essa eficiência nos relatórios. E ele foi a ferramenta que permitiu, ele já tinha a gestão, né, para usar, né? A gente que usava muito menos do que ele podia oferecer. E aí, de novo, a Santa Luzia teve um papel importante nesse processo para diversas outras fazendas. Nós fomos a primeira fazenda, posso dizer, sem medo de errar muito, no mundo, a ser 100% de transferência de embrião. E eu digo isso dito pela In-Vitro, dito pelos técnicos, principalmente o Henrique, né, que virou um dos grandes técnicos um grande amigo da transferência de embrião. E a partir daí, ele levou essa tecnologia também para outros países, foi para os Estados Unidos, para a Rússia, e lá, principalmente nos Estados Unidos, ele implantou várias outras fazendas com 100% de fibra. E uma escala grande. Na Rússia enorme. E aí a gente foi aprendendo com isso, o Zequinha também desenvolveu vários experimentos aqui dentro, e aí eu cito a importância do Gaúcho, que é o nosso veterinário, que é muito dedicado, muito competente, é um discípulo do Zequinha, e pôde implantar várias técnicas que a ciência desenvolveu, trouxe para dentro da fazenda. E aí a gente então virou 100% de fibra, implantando em torno de 200 embriões por semana. Então a gente implanta 10 mil embriões na Santa Luzia por ano, mais uns 2.000, 2.500 na Cancan. Olha a escala, hein? Talvez Olha a escala. Seja das grandes fazendas aí de produção de embrião. Ao ponto do gerar leite, virou também gerar leite na inseminação e gerar leite em embriões, nós sermos responsáveis por mais de 30% dos índices que eram avaliados, né? Mostrando o peso da fazenda no desenvolvimento dessa tecnologia. Mas o fato é que hoje é uma tecnologia muito dominada, nossos índices reprodutivos melhoraram assustadoramente, hoje a gente tem uma taxa de prenhez acima de 30%. Olha isso. Que é algo que a gente jamais sonhava. Em 10 mil embriões. Mais de 30% de taxa de prenhez. E às vezes a pessoa fala, a taxa de prenhez é baixa. É porque há um confundimento. Isso, taxa de concepção e taxa de prenhez. Taxa de concepção é o seguinte, você coloca 100 embriões, ficaram prenhos 50 vacas, você tem 50% de concepção. Você insemina 100 vacas, ficaram prenhas 70 vacas, você teve 70% de concepção. Mas a taxa de prenhez é a multiplicação da taxa de concepção pela taxa de serviço. A taxa de serviço é quantos animais você viu na manifestação de cio. Então, por exemplo, você tem 100 vacas aptas, quantas foram inseminadas no ciclo de 21 dias? Aquilo é a taxa de serviço. Então, a multiplicação da taxa de serviço pela taxa de concepção dá a taxa de prenhez. E esse número de 30%, ele é assustadoramente bom. Qual é esse número hoje relativo à média? Tem muitas fazendas que trabalham com 16%, 18%, 20%. Quem tem na casa de 25%, põe a mão para o céu. Agora, o que é também importante salientar? Para ter esse número de forma consistente, de forma confiável, tem que ter um software. Porque você não consegue levantar ele na caneta, na mão. Então, muitas pessoas não têm nem ideia de qual que é a sua taxa de concepção. E isso não é uma crítica. É só para falar que é um número complexo e precisa de ter um software para fazer esse dado. Nós estamos falando sobre as viradas de chave, então é um momento que a gente trabalha com softwares que conseguem nos dar no momento, né, em qualquer momento que você entrar nele e buscar o relatório de animais para serem trabalhados e outros relatórios, né, acho que são mais de 300 relatórios que ele consegue
você estar personalizando ele, né, de acordo com a fazenda, você tem como tomar decisões. Esse é o ponto, né? A tomada de decisão. E eu acho que aí talvez seja hoje um dos pontos fortes da Santa Luzia, Samuel. O banco de dados nosso é muito robusto. Então toda a informação, hoje ela vai para o computador. Ela é armazenada lá. E qualquer decisão que a gente vá fazer, a gente faz ela fundamentada nos números. O N já não é de nos centenas. números que a pesquisa fala. É nos números validados da fazenda. Então, isso para nós hoje é uma tranquilidade muito grande. A gente faz a reunião mensal, com a presença do Deni, que é o meu gerente, minha, e do Matheus, que é o nosso técnico, e tomamos as decisões, todas elas fundamentadas em números. Isso dá uma assertividade muito grande. Então, são fatos, né? As tomadas de decisões são através de fatos que a Fazenda tem. E, novamente, a gente fala sobre esses fatos dentro do nosso canal. Nós vamos repetir isso. Não é a opinião do Maurício, que poderia até ser a opinião dele, por toda a sua história, mas não é. Não é puramente a opinião. É uma decisão fundamentada em números. Isso aí. E, Maurício, a gente vê aqui, nós estamos começando, né, a nossa conversa, falando de 2 assuntos, e eu já consigo tirar um padrão que vocês sempre trabalham através de um gatilho. Teve o gatilho da ocitocina e mudou várias coisas dentro da propriedade, como a melhoria do manejo. Na verdade, a intenção era retirar a ocitocina, mas você melhorou o fluxo da ordenha retirando a ocitocina. Claro. Você melhorou a qualidade de leite, você melhorou a qualidade do funcionário. Nós sabemos hoje que a equipe do Maurício aqui é uma equipe que vem de sucessão familiares, né? Nós temos aqui até 4 gerações de pessoas trabalhando, que amam esse trabalho, mas que trabalhando 365 dias no ano, é claro que tem suas folgas, mas uma rotina dessa forma, você retirar 1 hora por ordenha, nós já temos um alívio. E no momento que a gente vê que ele inseriu, foi implementado 100% de FIV, ele teve que trabalhar protocolos padrão, procedimentos operacionais. Então, um gatilho abre um leque de estudo, conhecimento e evolução. Então, a partir que nós temos sempre gatilhos, queremos melhorar em um item, com certeza nós vamos estar abrindo uma janela para entrar num outro campo, onde nós temos várias outras possibilidades de melhoria. E aí, Maurício, a gente fala, né, deixando um pouco de lado a parte hoje zootécnica da fazenda, mas falando da parte mercadológica, nós tivemos aí com a pandemia, e isso já é provado, que a pandemia nos tirou da zona de conforto. A pandemia, se eu falar que ela retirou da Santa Luzia a possibilidade de fazer aquele show que era um leilão anual, leilão com mais de 300 animais, com aproximadamente 300 pessoas, 1.000 pessoas que cabiam dentro daquele, do recinto. Então, você vê, estou um pouquinho desatualizado, mas 1.000 pessoas estando dentro da Santa Luzia, vendo toda essa magnitude. Pandemia, se fecha tudo, e aí? E os leilões? Leilões virtuais. Quebra de paradigma total. Total, Maurício. Total. E aí, quebra de paradigma com um leilão que era presencial, com faturamentos extraordinários, recorde de valorização de novilhas, de vacas, recordes no país. E aí você vem para esse quebra de paradigma. E aí a gente tem que mudar. Não tinha como. A pandemia veio para tirar a pessoa de sentar na cadeira do que fazia no caso aí, você tinha quantas edições já do leilão presencial? Quando veio a pandemia, nós estávamos no 16º, 17º leilão. 17º leilão. Nós estamos no 21º. Me conte como foi isso para vocês, a hora que falaram, não tem como fazer o presencial e nós vamos para o virtual. A pandemia, realmente, como você já disse, foi uma quebra de paradigma muito grande, fez a gente sair da zona de conforto, fez a gente pensar muita coisa. Nós tivemos o privilégio de enfrentar a pandemia dentro do agronegócio. Certamente. Foi o setor que não parou, porque vários outros negócios literalmente foram destruídos. Né? Quem trabalhava com um restaurante, com hotelaria, turismo, praticamente
fecharam os seus negócios. Então, a primeira coisa é que nós tivemos o privilégio de estar num setor que não pôde parar. Todos nós. Que era a produção de comida, então ele não pôde parar. E nós, então, mantivemos a nossa rotina quase que normal. Construímos alguns protocolos de tentativa de proteção, mas é uma tentativa, porque o vírus foi de circulação mundial, então a eficácia, a gente sabe que foi muito reduzida. Mas nós conseguimos, então, continuar nossas rotinas normais. E o leilão foi uma grande tomada de decisão importante, de muito peso, porque realmente nós estávamos, se não me engano, já tínhamos feito 17 leilões consecutivos, ia fazer o 18º, e de repente não podia mais ter aquele público presente. Nossos leilões vinham mais de 1.000 pessoas, gente do Brasil inteiro, e não era só um risco, era uma proibição absoluta. A prefeitura não dava alvará para a gente fazer o leilão, né? Então, impossível você fazer uma aglomeração de pessoas. Não dava para esconder os 1.000 pessoas. E era irresponsável também pensar com certeza na realização do leilão naquele momento. E aí nós tivemos, obrigatoriamente, ir para o leilão virtual. Já era uma realidade, mas eu tinha uma preocupação muito grande. Mas tivemos a sorte de não ter uma outra opção. Era a única opção. Era fazer ou não fazer o leilão. Então, fomos para o leilão virtual, fizemos aí eu acho que a gente também foi bastante criativo nisso, que foi trazer a unidade para dentro da fazenda. E não no estúdio. Com certeza, Porque Maurício. sempre o leilão virtual, eu considerava ele muito frio. Um leilão que você não conseguia dar um calor, nem emoção, nem nada. Então, o que a gente fez? Trouxe a unidade para cá, montamos uma tenda pequena, aqui até no jardim da fazenda, e conseguimos criar um cenário quase que de quem estava aqui na fazenda. Com a energia do leilão Santa Luzia, né? Alguns animais a gente trouxe, passava na frente das câmaras, pouquíssimas pessoas aqui dentro, quase que o pessoal só do manejo, a família. Operacional, né? Não, sem convidados. Mas a gente conseguiu ter um ambiente descontraído para fazer o leilão. E aí, eu acho que isso fez uma diferença muito grande. Os leilões foram muito bons. Aqueles amigos que estavam acostumados a vir aqui, sentiram não vir, mas também continuaram nos prestigiando pela televisão. E como foi um leilão, 2 leilões, 3 leilões virtuais, a turma também acomodou um pouco. Hoje eu acho que, se for fazer um presencial, aquele amigo que está lá 800 quilômetros, 1.000 e tantos quilômetros, que vinha para cá, talvez ele tenha dificuldade para vir hoje. Realmente. Eu falo isso por mim, porque eu ia em quase todos os leilões com os amigos. Quanto de relacionamento a gente construiu indo nos leilões das pessoas conhecidas aí do Brasil inteiro. E hoje a gente comodamente participa da mesma forma, sentado na cadeira de casa. Então, eu acho que os leilões virtuais foram um grande diferencial, foi um aprendizado muito importante. Nós estamos no 3º ano e posso te falar que a gente conseguiu manter o sucesso que a gente vinha nos nossos leilões presenciais. E a qualidade só cresce. Eu acho que isso aí, você tocou num ponto importante, Samuel. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente vende. Certo. Né? Então, a Santa Luzia não é à toa que ela se tornou um leilão referência. Porque nós sempre vendemos o de melhor. Nenhum animal com senão. E se passar desapercebido qualquer senão no animal nosso, que o cara chega na fazenda e tem um problema qualquer, mas sempre deu um pós-venda, uma garantia de pós-venda, trocou o animal, responsabilizou por qualquer problema. Então, ao longo dos anos, nós construímos esse nome e essa credibilidade no mercado. Então, quando fomos para o virtual, o cara já tinha essa confiança. E o virtual... Não, o que eu estou vendo é a realidade. Que a barreira virtual era essa, né? Eu não vou ver a vaca, pessoalmente. Eu não vou ver ela antes do leilão. Como então, a gente teve esse tempo de construção dessa credibilidade. Quando foi no virtual, a gente já estava realmente muito mais consolidado, né? Isso eu acho que até aumenta a nossa responsabilidade, uma vez que ele é totalmente virtual. A gente tem que ter passar para o comprador o filtro, né? A segurança de que o que ele vai receber é aquilo que ele está vendo para melhor.
nada para pior. E é isso que tem acontecido. Maurício, eu acho que nos negócios, eu com 12 anos aí de trabalho no campo, a gente conheceu muita gente. Eu acho que isso realmente é a maior riqueza, né, que eu trago comigo, conhecer pessoas como você e outros mais. E quando a gente fala sobre negócios, e nesse caso nós estamos falando sobre leilão, nós temos que olhar para o público-alvo. E esse público-alvo, qualquer ele que seja, nós temos que gerar valor para ele. E gerar esse valor tem várias formas dessa geração de valor. Até mesmo o desgaste dele de chegar a um animal, como nós estamos falando, que pode, como a Santa Luzia e outras fazendas, ter a troca, né? Mas esse desgaste inicial, principalmente com quebra de paradigma, como é o leilão, a Fazenda Santa Luzia já estava respaldada, porque aquilo ela já fazia por vários anos. O pós-venda é fundamental. É um animal, um ser vivo, né? Claro. Que tem mudanças de manejo, temperatura, clima, ordenha, total mudança, porque a gente não consegue tirar tudo que está aqui de padrão e levar a uma propriedade. Então, nós teve esse quebra de paradigma, mas foi tirado de letra. No início, com certeza, um desconforto tremendo. Mas muito mais da nossa parte, né? Sim. Mais de preocupação. Certamente. De fato, não aconteceu nada, pelo contrário, foi um sucesso. Agora, uma coisa importante que também a gente pode aproveitar e falar é que a gente sempre procurou inovar nos nossos leilões. E a gente começou a colocar lotes sempre teve no vidro as prenhas de embrião, quando na fase de transição já fazia inseminação, mas também já fazia embrião, a gente começou a colocar animais prenhas de embrião. E o mercado não reconhecia valor naquilo. Aí começamos a fazer lotes só com prenhas de embrião. E também, por alguns anos, o mercado não conseguiu absorver esse valor. Né? E aí a gente foi construindo essa ideia de que aquilo era diferente. E hoje a gente consegue mostrar muito bem e o mercado reconhece isso. Ele compra no vidro da Santa Luzia, compra em de embrião, então ele leva ao ventre uma geração superior até a da própria mãe. Certo. E aquilo agregou valor. Agregou valor para nós, que vendemos esse animal, mas principalmente para o comprador. Ele pode pagar um pouquinho a mais na Santa Luzia, porque está levando algo que lá na frente vai ajudar ele a pagar a conta muito fácil. Então isso foi algo que a gente realmente conseguiu fazer. Depois a gente evoluiu um pouco mais. Então hoje as novidas 3/4 todas têm embrião 3/4, as novidas meio sangue têm embriões meio sangue, porque a gente sabe que o cliente é diferente. E o sistema de manejo. Os sistemas de produção são diferentes. Então, o comprador escolhe aquilo que ele considera mais adequado para o seu plantel e vai levar no ventre a continuidade daquele grau de sangue. Então, isso foi uma inovação. Maurício, de novo, vocês pensando no cliente, na geração de valor para ele, sem dúvida. Embriões 3/4 e animais 3/4. Embriões meio sangue e animais meio sangue. Pode ser que pessoas passem desapercebido por isso, mas nós sabemos, e até tem um vídeo, né, que está falando, um vídeo no nosso canal, falando sobre isso, as composições sanguíneas e a sua eficiência, sua eficácia nos diversos sistemas de produção desse país. Então nós sabemos que isso já pensando em gerar valor para esse cliente, né, e sempre um cliente fidelizado, né, numa taxa de recompra altíssima. Maurício, nós estamos aí em mais 2 temas, né? Eu acho que essa entrevista vai ser uma minissérie, creio eu, porque nós temos que fatiar e realmente colocar isso no mercado muito fácil, né? Para que as pessoas que estão aí possam estar aqui recebendo essa contribuição de você. O tema aqui é muito simples, 50 mil litros de leite. O que é essa conquista para o seu interior, para o seu grupo, né? Porque é o grupo Cabo Verde, como o Maurício mesmo disse. Acredito que, não me recordo a posição hoje que a Santa Luzia está dentro dos 100 produtores, né? Dentro do ranking do Milk Point, mas o 10º maior produtor. Mas a jornada é uma jornada de desafios, que quase todos os outros que estão ali colocados acima são fazendas que produzem com raça holandesa, animais confinados. Realmente nós temos
na raça Girolando, por ela, desafios, né? Porque nós vivemos num país tropical e nós temos que também explorar essas particularidades. Mas, Maurício, nós queremos falar desses 50 mil litros. O que representa isso para Santa Luzia e para você, gestor e veterinário, que acompanha essa fazenda por mais de 30 anos? Eu acho que o objetivo de quem trabalha sério com responsabilidade é crescer. Quase que uma consequência óbvia, né? E a gente sempre veio num ritmo de crescimento da produção. Meu pai, quando eu formei e vim para a fazenda, meu pai ordenhava, produzia 5 mil litros de leite, nem sei se era mais que isso. E nós fomos aos poucos crescendo a produção, chegamos em 10 mil, em 15 mil, chegamos a ordenhar 1.000 vacas, quando a gente começou a ordenhar 1.000 vacas, foi um marco, produzir 15 mil litros de leite, marco histórico da fazenda. E aí, a retirada de bezerro permitiu a gente crescer, o investimento numa sala nova, moderna, permitiu a gente crescer, porque ordenhava 60 vacas por hora, passou a ordenhar 130 vacas por hora. Então, isso permitiu a gente crescer. Ou seja, todos os investimentos que a gente fez, que foram planejados, eles tinham um objetivo muito claro de facilitar a operação, reduzir a mão de obra. Vamos marcar isso, Maurício, porque isso é a nova... de novo, gente, as viradas de chave. Nós estamos aqui, a proposta é essa. As decisões foram planejadas. Investimento. E aí, então, de repente, nós tivemos 1.000 vacas sendo ordenhadas, que já é um número interessante, né? Aí fomos melhorando o manejo, crescendo um pouco de média e tal. Decidimos, em 2014, crescer a produção de leite na fazenda. E nós decidimos, uma decisão estratégica do grupo, de especializar as fazendas para aquilo que cada uma já tinha de expertise. E a Santa Luzia era a fazenda de produção de leite. Então, nós resolvemos intensificar essa produção. E pegamos e construímos um projeto novo, que foi um projeto de pivô, com ordenha rotatória. Fizemos um projeto de 65 hectares de pivô irrigados, pastos irrigados, e uma ordenha rotatória no centro, com o objetivo de ampliar 800 vacas, mais ou menos, que era a nossa ideia. E realmente esse projeto ele começou a funcionar em 2015, foi de muito sucesso, está aí funcionando super bem. Ele não queria sair do modelo de pasto, e então nós demos uma virada realmente de crescimento. Passamos a ordenhar 1.400, 1.500 vacas, 1.800 vacas. E o nosso objetivo sempre foi estabilizar em 2.000 vacas. O ano passado nós estabilizamos, hoje a gente ordenha 2.000 vacas, alguns momentos até um pouquinho a mais do que isso, mas as vendas são para regularizar exatamente esse número. Hoje a gente nosso número básico é 2.000 vacas em lactação. E esse crescimento todo foi possível acompanhado de várias outras coisas, de infraestrutura. De novo, gatilho, né? Gatilho para crescer e várias outras coisas por trás. Gestão, de equipe, de uma série de coisas que foram sendo feitas para suportar esse crescimento. Então, quando a gente atingiu 50 mil litros de leite, que foi esse ano, foi uma consagração daquilo que a gente desenhou lá atrás. Não foi, de repente, tirou 50 mil litros. Não, ela chegou a 50 mil. Foi a recompensa, né, Maurício? Ela chegou recompensa pelo trabalho. Né? E pode crescer mais? Talvez. Eu não tenho esse número. Eu quero ir para... Estabilizamos hoje pelo momento da fazenda, né? É explorar o potencial produtivo que a gente tem. Exatamente. E qual que é o máximo desse potencial? A gente não sabe. Porque com o uso racional de dejetos que a gente tem hoje na fazenda, várias tecnologias que a gente tem, cada dia mais a fazenda nossa suporta mais animais, né? Quase toda a fazenda hoje está em cima de Tifton, boa parte irrigado. O que não é irrigado tem manejo de dejeto dispersado por autopropelido. Ou seja, tem muito investimento nisso. O uso do capiaçu, que também é uma ferramenta interessante. É uma das tecnologias muito bem aplicadas para o nosso país, né? Um capim nosso que país produz aí tropical 250 toneladas de matéria original por hectare. É um avanço. Então, tudo isso vem sendo feito em quase todos os segmentos que a gente atua na pecuária, que vem melhorando vários pontos. Então, eu acho que o que são os números da fazenda hoje? 2.000 vacas é um número normal para nós.
né? Podemos produzir 50, talvez um pouco mais, podemos. O compost também foi uma tecnologia que agregou. Hoje nós temos 2 composts dentro da fazenda. Um para pré-parto, onde fica 100 vacas e 100 novilhas, 3 semanas antes do parto, e um de 300 vacas pós-parto, para a vaca fazer a transição do pós-parto para o sistema que ela vai ter depois. Então isso agregou valor ao nosso negócio. Acho que o compost foi uma das grandes tecnologias que apareceram nos últimos anos. Então hoje uma fazenda de leite, ela desenha o seu projeto em cima do compost e ela vai ter um sucesso muito grande. Maurício, eu vou pegar esse gancho com você, porque nós sempre, né, no campo, somos questionados, indagados, questionados, girolando no compost, girolando confinado. Quais são os números? Esses animais realmente aumentam muito de score corporal. O gado girolando não tem persistência de lactação. Senhores, quais são os números hoje aqui, Maurício? Eu acho que a gente tem que entender, assim, os números são resultado do manejo. São resultado de manejo. De tudo aquilo que está por trás. Com certeza. Se você coloca uma vaca girolando no compost, ela vai produzir acima de 30 quilos. 35 quilos de média. É possível ter um rebanho girolando com 35 de média no compost. Nós temos aqui, por exemplo, no nosso compost pós-parto, 2 lotes. Um lote realmente pós-parto, que são vacas em torno de 20 dias de DEL, e um lote um pouco mais de DEL. Chega a ter 40 quilos de média. Né? Mas não é a realidade da fazenda. A fazenda hoje trabalha próximo de 25. De 22 a 25 quilos de média geral da fazenda, porque nós exploramos muito pasto. Né? Quem trabalha com confinamento, eu acho que tem que pensar que é de 30 para lá. Com certeza. E aí o grau de sangue que vai para dentro desse compost vai depender da fazenda. Eu acho que uma meio sangue dentro do compost, fazendo a sua lactação inteira, realmente ela engorda muito. Ela adquire um score corporal excessivo, porque a partir de um determinado momento, ela não tem produção suficiente para manter o score corporal dela mais baixo. Então, eu vejo assim, vacas no compost de 20 quilos para menos não pode estar lá dentro. Ela precisa sair de lá. Vai para um manejo mais simples da fazenda, porque ela vai ter lá mais 3, 4 meses de lactação, onde você tira um leite barato, produz um leite muito mais barato, e essa vaca volta numa condição corporal normal para ela ter o próximo parto. Então esse cuidado a gente tem que ter, cada um tem que entender o seu sistema. Não, eu trabalho com vaca 3/4. Pode ir tranquilo, e vai ter 35 quilos de leite, seguro. Manutenção, né? Fecha uma lactação muito interessante. Fecha uma lactação aí de 9 mil quilos, 10 mil quilos, tranquilamente. Então eu acho que é uma ferramenta excepcional, porque ela oferece muito conforto para a vaca, ela tem o dejeto na forma sólida, que é muito mais fácil de você trabalhar do que na forma líquida. Você tem a possibilidade de controlar temperatura, nebulização, né, cama de qualidade para a vaca deitar, ou seja, você fornece muita qualidade para essa vaca e ela reflete em produção. Se ela tiver a nutrição adequada, ela reflete em produção. Então, acho que o compost realmente tem sido uma grande revolução, uma grande ferramenta para os produtores de leite. Eu não tenho dúvida, Maurício, que a fazenda foi pioneira novamente em fazer um período confinado e um período externo a pasto num semi-intensivo. E a gente já pregava isso em alguns projetos, quando perguntavam, né, sobre essa questão de excesso de score no final da lactação. E realmente o nosso girolando, ele veio do campo, ele veio sendo criado por desafios. No final da sua lactação, você deixa ele realmente, conforme é feito na sazologia, mas na sua propriedade, com meio sangue e até mesmo com alguns animais 3/4, que conseguem estar também no sistema semi-intensivo, no final da lactação fica lá, você baixa custo e usa realmente, né, o que a gente tem aqui de instalação para o melhor período de conversão alimentar, de eficiência alimentar. Né? E o uso do BST ajuda muito, né, a manter a vaca num nível de lactação mais alto. Maurício, acho que isso está alicerçado em mais 2 assuntos que faltam.
e os dois começam com G. Na verdade, a gente queria até, em alguns momentos, falar sobre os dois Gs, né, da pecuária, que é genética e gestão. E a partir que você tem a genética, que muitos que acompanham a Fazenda de Santa Luzia sabem o crescimento da fazenda através do projeto São José do Cancã, da base que foi criada, alicerçada através de uma vontade, né, do seu pai, que a gente sabe que no início eu estive lá com ele, 4 meses, nos meus primeiros meses pós-formatura, que aprendi e levei naqueles 4 meses, o resto da minha vida, todos os ensinamentos que ele pôde transmitir ao grupo e à minha pessoa. Mas, olha isso, o que é São José do Cancã e o que é a virada, novamente, virada de chave no momento que vocês deram uma repaginada, inseriram outros filtros e critérios de seleção para construir esse meio-sangue com essa alta performance que vocês têm no dia de hoje. Eu acho que a gente tem que entender que a genética é um dos tripés que faz a diferença na produção. Então, a gente tem que falar na nutrição, tem que falar na genética e tem que falar no manejo. E a sanidade está nesse contexto. Então, se a gente falar em 4, falamos em nutrição, em sanidade, em genética e nutrição. Qual é mais importante? Os 3, os 4. Certamente. Não tem jeito de você dissociar um do outro. E a gente pode demonstrar o valor da genética olhando as outras raças. Você tinha um frango de corte que se abatia inicialmente com 60 dias, com 45 dias, hoje abate com menos de 30 dias, com o mesmo peso ou até um peso superior. Uma matriz suína que desmamava 20 leitões, 22 leitões por porca ano, hoje é 30, 35, estamos indo para 40 leitões por porca ano. Né? Um boi de corte que você abatia com 4 anos, hoje com menos de 24. Ou seja, a genética mudou isso. Só a genética animal? Não, a vegetal é a mesma coisa. Exatamente. Quem produzia 100 sacos de milho era um excelente produtor. Hoje é 180, 200, 240 sacos de milho por hectare. A soja de 30, 35 é a soja de 60, de 70. Ou seja, a genética, juntamente com todos os outros fatores de manejo, mudaram a realidade da produção. E não é à toa que o Brasil está onde está hoje, porque o produtor brasileiro é um produtor adepto à tecnologia, que acredita e investe em tecnologia. Então, no bovino é a mesma coisa, no bovino de leite é a mesma coisa. Então, se a gente pensar um pouquinho no Girolando, historicamente, quem tinha o gado zebu pegava as melhores vacas, continuava com o zebu, e pegava o gado do meio para baixo e colocava holandês, fazia Girolando. Por muitos e muitos anos, esse foi o Girolando. E já eram animais de excelente qualidade. Animais que já enchiam 2, 3 Quando lotes. a coisa foi evoluindo e começou a ter animais de Girolando de destaque, eu acho que a associação teve um papel importante nisso, poder mostrar isso para o público, começou a ver que era bom negócio fazer um Girolando de qualidade. Aí começou a usar as vacas, não só as vacas do fundo, mas as vacas do meio, e algum mais ousado começou a usar até vacas top para fazer Girolando. E aí isso começou a demonstrar o grande avanço genético que aconteceu. No começo mesmo do rebanho da Cancã, a gente não conseguia fazer meio sangue das boas vacas. Ela não foi multiplicada para... Porque era o conceito que existia. Né? Mas à medida que o Girolando foi se mostrando para o mercado o valor do animal diferenciado, e passou a ser muito interessante. E hoje, então, nós fazemos o Girolando das grandes vacas e das boas vacas. Até da Bruna, né, Maurício? Todas as grandes vacas da fazenda. E aí o que também foi muito favorável foi o uso da FIV. Em vez da vaca da Bruna produzir um bezerro por ano, o bezerro passou 20, 30 bezerros por ano. Então isso deu para nós também essa flexibilidade. E aí eu posso te falar que a genética da Cancã foi um dos grandes diferenciais para a mudança do Girolando de Santa Luzia. Então hoje nós temos um rebanho de muito destaque a nível nacional, um rebanho de leiteiro excelente. Meu pai sempre teve muita perspicácia
como selecionador, então ele fez um rebanho em tempo recorde. Acho que ninguém fez um rebanho de leiteiro em tempo tão curto. A Can tem 16 anos hoje, então assim, foi muito rápido. E essa base é a base que faz o Girolando Santa Luzia. Então nós começamos a ver, ano a ano, uma geração de novilhas superiores à média histórica que a gente tinha, com mais produção, com mais eficiência, com docilidade. Maurício, você consegue falar desse acréscimo de lactação, de leite? Acho difícil a gente imputar uma única coisa, porque junto com isso vem manejo, vem nutrição. Sim. Então, assim, é um pouco de irresponsabilidade atribuir um percentual de leite só sobre a genética. Eu acho que não tem jeito de você dissociar um crescimento do negócio da genética. Ela tem que andar junto. E eu posso te falar hoje que a genética está na frente do nosso manejo. Eu posso te assegurar isso. Falar para o nosso criador que está assistindo que pegar uma vaca aqui na Santa Luzia, no nível de produção que ela está, e levar para a fazenda dele num manejo melhorado, ele vai produzir mais leite que nós produzimos aqui. Porque o nosso manejo é um manejo que tem ainda muito pasto, que tem a vaca muito no campo. Isso limita a produção, a gente sabe disso. Mas a genética, ela tem para ir para a sua fazenda e produzir 35 quilos de média. Então, Samuel, falo com muita tranquilidade. A nossa genética está à frente de todas as melhorias que a gente conseguiu fazer até hoje no manejo. Então, nós vamos continuar trabalhando isso intensivamente, como a gente já faz, com FIV, multiplicando as grandes vacas, fazendo acasalamentos também dissociados, não muito abertos, não muito fechados, com consanguinidade, buscando touros melhoradores, usando touros nossos, usando touros de todo mundo que faz coisa boa, para evoluir a raça. E a raça leiteira evoluiu demais, e a consequência disso foi uma grande melhoria do Girolando da Santa Luzia. Não tenha dúvida. Da Santa Luzia, e como todos os outros propriedades que a gente assiste, que a gente participa, que conseguiram, através de alguns anos, ceder, né, essa genética de alto valor, essa genética já consagrada nas propriedades, que eram só direcionadas para reposição, né, e evolução do rebanho de leiteiro. E aí a gente consegue ter hoje esse Girolando, que eu acho que imensurável, infinito ainda a evolução, devido à retroalimentação, a alimentação do sistema genético, tanto pelo crescimento, né, das raças mães. Vamos falar, se a gente começar a falar aqui sobre revolução dos nossos touros holandeses, nós já temos, eu acho que um dia para falar sobre isso, falar realmente sobre a raça de leiteiro. Vai existir esse momento no nosso canal, porque a intenção é passar para vocês, contribuir com vocês com essa informação que é um fato, de pessoas que já passaram por uma jornada e realmente conseguiram números, valores e conseguiram sucesso, como o Maurício e como outros que serão entrevistados. Mas, senhores, marcou muito a minha vida, a minha virada de chave em 2020, quando, através de dois amigos, me indicaram, Maurício, o Machado do Paulo. Eu vou até pedir licença ao professor Paulo Machado, mas nas minhas brincadeiras, ou na minha intenção passar à frente a minha experiência com o Agro Mais Lean, com o professor Paulo Machado, eu digo que a questão não é o professor Paulo Machado, é o Machado do Paulo. Ele tem a senha para mudança dos hábitos, para conseguir abrir, né, realmente a mente de pessoas que geriam a sua fazenda por vários anos e que muitas das vezes não tinham um método eficaz. E o Paulo conseguiu, o professor Paulo Machado, conseguiu criar esse método e melhorando ele a cada dia, continuadamente, infinitamente, porque essa é uma das filosofias, Maurício. Então, no momento que você fez, né, um Agro Mais Lean, qual foi o primeiro impacto no seu ser, como Maurício e depois na Santa Luzia? Samuel, eu também tive o privilégio de fazer o Agro Mais Lean presencial, claro. Acho que presencial faz toda a diferença. Bastante.
Quem não puder faz online, mas presencial faz toda a diferença. E na época eu levei o Denis, meu gerente, e o Paulo, responsável do escritório. Então, acho que isso foi a primeira decisão acertada. Fomos os 3. Se eu tivesse feito sozinho, eu não teria conseguido passar para eles a importância do negócio. E nós fomos com o propósito realmente de assimilar e absorver os ensinamentos. E eu falo hoje para você com muita tranquilidade que foi um dos melhores, se não o melhor curso que eu fiz na minha vida. O curso que mais me impactou. Porque eu acho que a gente já tinha maturidade de muitas outras coisas, né, do dia a dia da fazenda, da realidade da fazenda. E nós fomos com o propósito realmente de colocar em prática. Tanto é que na nossa turma, a gente foi assim, até um pouco diferente, porque a gente fez tudo muito rápido. Então, saía de lá daquela semana, daquele modo, na outra semana a gente já estava mostrando alguns resultados daquilo que a gente fez. Nós fizemos isso realmente muito rápido. Nos 4 meses de curso, ou 5 meses, não me lembro, a gente conseguiu implantar uma boa parte daquelas ensinamentos básicos, mas que mudaram o dia a dia da fazenda. Lógico, a gente já tinha uma turma boa, uma turma engajada, uma turma preparada, mas a gente conseguiu pôr método na gestão, né? Então, eu acho que o ensinamento do MGA para nós foi muito impactante. Então, hoje, pra você ter uma ideia, a gente tem o gerente e 8 chefes de setores. Eles se reúnem todos os dias às 6 da manhã. A reunião diária. Reunião diária, padrão. 6 da manhã, rápida, 20 minutos de reunião, onde aborda os pontos, as anomalias que tem, né? Justo. Quem determina quem vai fazer, quem vai resolver. Aquilo vai para o nome dela. Então, o Samuel foi responsável por fazer isso. Que dia? Quarta-feira. Então, se quarta-feira que vem o Samuel não fez, vai uma bolinha vermelha naquele procedimento que ficou para você fazer. Então, essa bolinha vermelha começou a impactar demais a turma, que não queria bolinha vermelha na sua tarefa. E aí, rapidamente, todo mundo começou a entender que aquilo que ficou para ela fazer, porque ela mesma que falou que ia fazer. Porque você tem uma anomalia, você pega a anomalia, tem um encanamento para resolver em tal lugar. Quem vai fazer? Fulano. Beleza. Ele falou que ele vai fazer. E que dia vai fazer. Então, a responsabilidade passa a ser dele, não minha. Não da fazenda. E aí isso foi muito bacana, porque todos os chefes de setores começaram a entender a sua função, a sua responsabilidade. Criou-se um clima de muito mais harmonia entre os setores. E aí a gente teve vários desdobros nisso aí, que tem tido um amadurecimento muito grande da equipe. Então foram coisas muito simples, muito básicas, mas que fizeram toda a diferença. O próprio conceito do 5S, da limpeza, sim, da organização. Sim. A organização do ambiente. O conceito é muito completo. Ele é muito completo. E a gente vai implementando ele à medida que você tem a maturidade da equipe. Certamente. Então, por isso que é um processo de gestão de melhoria continuada. Não tem nem começo. Tem começo, mas não tem fim. Não tem fim. Então, eu acho que a gente está nesse caminho. A gente evoluiu bastante nesses anos aí do pós-curso do Lean. E a expectativa é que a gente vai continuar nesse processo. Nós tivemos um curso quase que específico para nós há pouco tempo, foi um grupo da Danone que fez. Nós tivemos 12 ou 13 pessoas da Santa Luzia que fizeram esse curso. Então, nós já abrimos mais o grupo de líderes da gestão, né? Correto. Então, hoje a fazenda já está muito mais madura nesse processo. Então, sem dúvida nenhuma, foi um curso que fez toda a diferença na nossa vida. E fez diferença na minha vida, porque realmente ele fala sobre propósitos, ele fala realmente sobre essa geração de valor, mas ele fala sobre algo que a gente não tem. Você pode entender de fazenda, mas você não tem um método, e um método eficaz, e um método que está sendo melhorado para gerir a sua propriedade, para gerir a sua vida pessoal, para gerir a sua vida interconjugal. Sim, porque claro. Os exemplos e o método e a filosofia é para a vida.
E de lá para cá, é realmente um depoimento, e eu gostaria de pegar esse momento justamente para isso. Em 2020 foi a virada de chave. Após o Machado Paulo, depois vou ligar para ele para pedir essa permissão, mas já está aqui e ele vai saber que é uma forma de um clichê, de uma metáfora, para a gente falar com pessoas que ainda não entenderam, mas que ele sim abre a mente e abriu a minha mente para enxergar as possibilidades que eu tinha no mercado. E daí a gente veio buscando, colocando termômetros nesse mercado para entender onde, né? Samuel, zootecnista, que hoje, né, com a SB Consultoria, como leiloeiro e com o canal. E isso foi o Paulo Machado. Por quê? E juntamente um outro Paulo, isso é uma dupla de Paulo Vieira, que fala sobre crescimento e contribuição. Se a gente cresce, a gente pode contribuir. Nesse momento, com um crescimento aí de 12 anos, indo para 13 anos de formado, estou crescendo e quero, do meu coração, contribuir com as pessoas que estão no nosso meio, que vão ainda entrar no nosso sistema produtivo de leite com girolando, para que eles errem menos e acertem muito mais. A sua jornada, como o Maurício mesmo disse no início, não precisa ser de 80 anos, mas pode ser igual Sequita Agronegócios. Em 2010, 5 mil litros de leite. 2022, quantos mil litros, Maurício? 70 praticamente. E eu tive o privilégio deles virem aqui algumas vezes na fazenda, compraram animais nossos, trocamos muita ideia. Ou seja, nosso setor tem muito disso, né, Samuel? Muito aberto para transmitir, para passar. A caixa preta aquele conhecimento. Não está fechada. Não existe. Porque não existe caixa preta. Não tem. A cada um que é inserido dentro desse processo, mais corpo nós temos. E realmente é de arrepiar, senhores, porque o agro, como todos falam, e como é passado aí por algumas mídias, talvez até colocado como esse agro, né, que não parou, ele nunca vai parar. Não é que ele não parou, ele nunca vai parar. Porque ele tem que alimentar, mas ele tem que alimentar a nossa vontade, o nosso prazer de estar aqui. Hoje, para mim, eu acho uma realização de vida conversar com um cara que me abriu as portas. E essa jornada foi percorrida. E, Maurício, nós sabemos que todos nós temos atribuições, você como gestor veterinário, com esta grande propriedade, tem as suas atribuições, mas, para a gente finalizar, eu gostaria que você resumisse não só esse momento que a gente tem aqui, mas resumisse, se você pudesse falar uma frase, ou dar um depoimento sobre o agro, sobre a pecuária, sobre o girolando, sobre essa essência que é produzir leite com esse girolando, para pessoas que estão no meio, para pessoas que ainda vão investir. Qual a palavra que você poderia, uma frase que você poderia passar para ela levar para a sua vida, para a gente colocar aí no rodapé desse canal, para, de novo, impactar. Nós precisamos impactar as pessoas para elas conseguirem ter mudança na sua vida e no seu sistema de produção. Eu acho que a gente só faz bem feito aquilo que a gente gosta. Ninguém faz bem feito o que não gosta. Então, eu, como mensagem final, gostaria de passar para aqueles que estão no segmento, que estão afins, que gostam dele, que busquem a tecnologia. Hoje não precisa inventar moda, não precisa inventar nada. Está tudo inventado. Nós temos estoque de tecnologia para a gente continuar evoluindo muito. Então, busque uma assessoria de qualidade. Existem muito bons profissionais no mercado. Ninguém faz nada sozinho. Então, é fundamental ter, ao lado de qualquer projeto, dos bons projetos, tem sempre uma retaguarda de técnicos competentes. E eu tenho o privilégio de falar assim, que eu sempre tive ao meu lado os melhores do Brasil. Porque eu sempre busquei estar ao lado dos bons para tentar ser um deles. Então, eu tenho um grande gerente, eu tenho um grande veterinário do dia a dia, eu tenho um grande veterinário da reprodução. Isso a gente foi fazendo ao longo do tempo. E tem muito bom profissional no mercado. Então, acredite em tecnologia, acredite na ciência e faça aquilo que você gosta. Com certeza você terá muito sucesso. Com certeza, Maurício. E eu acho que por isso essa nossa jornada, lá atrás eu escolhi ser um zootecnista e a partir de hoje nós estamos aqui, né? Com todos os desafios
que o campo nos traz, mas sem desafios nós não somos nada. Precisamos vencer e o dia de hoje realmente é uma das maiores vitórias. Para mim, estar aqui com Maurício Silveira Coelho, né, para os amigos Maurício Cabo Verde, através de todo esse grupo que foi formado, mas um prazer, Maurício. Eu tenho que só te agradecer, realmente, essa abertura, agradecer a todos os envolvidos nesse projeto, e isso está sendo feito para vocês, para contribuir mais uma vez a partir de que a informação está aqui. A informação está do nosso lado e nós precisamos a cada dia colocar ela nos meios de comunicação com tecnologia, como os canais de YouTube. Então é uma inovação dentro do nosso meio do agro e do Girolando. E, já fazendo a propaganda, a associação vai ter o podcast Girolando para falar em si. Ela vai falar de todas as características realmente dessa raça, né, de toda a estrutura organizacional, de certificados, de registro sobre a raça Girolando. Então, Maurício, muito obrigado, um prazer e, pessoal, até a próxima.